Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na obtenção dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com a presença do nosso irmão Leir Storti. Queridos amigos e irmãos, a graça por estarmos juntos e unidos, vamos aproveitar esses momentos, ouvir com atenção, vamos nos interessar em mais pesquisar, mais refletir. Do conhecimento depende a nossa felicidade. Nosso amigo e companheiro de longas jornadas, um reencontro, Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E a minha companheira, Guilhermina. E como sempre, eu me regozijo, que bom estarmos juntos de novo. A Guilhermina costuma dizer que ele é doida, porque ela casou comigo, viu? Nós concordamos. Eu gosto do pessoal, que o pessoal está sempre... Grandes desafios. A vida é feita de desafios. Não é? Grande desafio, não é, Guilhermina? Oh. Aturar esse gordo não é mole, não, viu? Já foi mais jovem. Exato, já foi mais gordo também. Até imagina esse pouquinho. Pois é, para tudo serve. Acredite, um dia eu fui magro também, viu? Assim, também teve essa parte. Foi há 70 quilos atrás. Eu não meço mais o tempo em dias ou anos, em quilos. Em peso. Exatamente, em massa corporal. O tempo tem o seu. Então, certamente vamos iniciar o estudo do capítulo 8 da conclusão de O Livro dos Espíritos, e vamos começar com Leir, lendo o primeiro parágrafo e fazendo a análise. Caros amigos, vamos ouvir com atenção. Os espíritos, perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Essas perguntas ficam para a meditação de todos vocês. O que temos hoje nessa modernidade diante dos nossos olhos, essa herança que recebemos em nossas mãos de um passado distante, vamos recordar, em primeiro lugar, os ensinos de Jesus, naquele momento sublime em que anunciava e explicava ao povo escolhido: em verdade, vós não sois seres humanos vivendo experiências aqui na Terra. Em verdade, são seres espirituais vivendo experiências humanas para o aprendizado à imortalidade sem fim. Isso significa que, desde o início, os registros históricos trouxeram, como data mais antiga, os históricos 10 mandamentos. Os espíritos escreveram 10 simples itens, 10 regras de boa vida, e se o povo tivesse seguido, hoje estaríamos muito mais evoluídos. Então ele pergunta se alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Não. O que os espíritos trazem é a mesma moral, é a mesma essência dos ensinamentos, que é a mesma doutrina de Jesus, a mesma doutrina de Deus, a mesma doutrina dos Espíritos, só veio sendo escrita, falada e explicada de formas graduadas conforme a cultura de cada povo, e hoje a mesma doutrina do passado recebe o título de Espiritismo. A palavra carrega em si
um desejo de se transformar em ciência com um contínuo esforço de pesquisar tudo o que se refere a este ser chamado Espírito. Então, está aí a confirmação desta doutrina da nossa realidade. O professor segue e diz como um exemplo: esse raciocínio se assemelha singularmente ao do califa Omar, referindo-se à biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva, também deve ser queimada. Então, respostas: não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Então, observem como já foi dito, a doutrina dos Espíritos é a mesma doutrina de Jesus, é a mesma doutrina de Deus, é a mesma ordem de vida em qualquer das escolas planetárias na imensidão do universo. Continuou o professor: mas perguntamos por nossa vez, antes que viesse o Cristo, os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? É o que falamos no início. Naquela época de cultura tão difícil, o povo escolhido, vivendo em meio a um território árabe que foi o deserto mais escaldante da terra, assim relata a história, acampados aos pés do Monte Sinai, ali o missionário trouxe por escrito em pedra as 10 orientações para que a humanidade pudesse bem viver. A partir daquele ponto até hoje, nos perguntamos por que tanto sofrimento na Terra. Segunda pergunta: a doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Aí está a resposta para todos. Aqueles 10 itens registrados, na sua essência, compunha a orientação do Cristo para que o povo da Terra, para que todos nós pudéssemos evoluir em paz, avançar com fraternidade, ajudando-se mutuamente as nações do mundo. A pergunta para todos refletir: por que não aconteceu isso? O professor traz outra pergunta: dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil? A resposta todos já sabemos. Jamais foi, em sua essência, absolutamente necessária, e hoje, nesta modernidade cultural, seus mensageiros, eles estão abrindo a mesma doutrina do passado na atualidade moderna, facilitando para todos. Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita: por que é tão pouco praticada a moral do Cristo? Aqui vale perguntar por que ainda hoje existem aqueles que negam a doutrina de Jesus. Porque a pergunta do raciocínio é por que é tão pouco praticada a moral do Cristo. Aqui podemos trazer como essência a questão 712 do Livro dos Espíritos, que todos devem procurar saber. Ali o professor perguntou ao mentor por que Deus colocou atrativos em todas as formas físicas, e a resposta é para provocar o filho espiritual. O filho tem que provar para seu pai que está determinado em seguir para ele. Por favor, examinem com muito gosto tudo isso. E por quê, diz o professor? Justamente os que lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Caridade universal refere-se ao amor, simplesmente. É a lei maior que vige em toda a imensidão do impossível. Deus é amor, dizia o apóstolo João. Então, por que não nos amamos? Se juntássemos os 10 itens, esses amigos transformam num único resumo: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus. Então, vamos nos perguntar por que não estamos nos amando? Por que as famílias, os casais, por que não está na hora de parar com o sofrimento aqui na Terra?
o professor continua, os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Então, observem, esses irmãos renunciam à própria evolução para escrever livros, para trazer seus depoimentos, um esforço supremo, diríamos assim, por nos amar, para tentar voltar a explicar, chamar a nossa atenção, nos sacudir, e mostram a utilidade prática. Por exemplo, cada um de nós é como se tivéssemos segundo a lei de evolução, uma sentença de morte sobre nossas cabeças. É preciso parar para refletir na beleza, na majestade de toda essa doutrina. Tornam-se inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica e com a moral trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Forma alegórica. Vamos recordar aquele momento diante do povo escolhido e sofrido. Os discípulos perguntaram: mas Senhor, por que eles falam de forma por parábolas? E ele com carinho respondeu: eu lhes falo por parábolas porque ouvindo não escutam, vendo não enxergam. Então eu deixo para que eles tenham o raciocínio, o esforço para entender. O mesmo se dá aos dias de hoje. É o poder que esse solo, a terra em si, possui vibratoriamente e exerce sobre todos nós. E hoje os espíritos abrem isso com toda a intimidade. Seguindo. Posso pegar? Uhum. Dando sequência, Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Por que Deus, que o enviou para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida lá no tempo de Jesus, não enviaria hoje os espíritos para lembrá-la novamente e com maior precisão, quando os homens a esquecem para sacrificar tudo ao orgulho e à cobiça? Vamos nos lembrar que isso aqui foi dito por Kardec lá. 1857. Pois é. Se a gente parar para pensar hoje, se a gente trouxer a realidade de hoje, fica muito mais óbvio. Uhum. Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e lhe tratar caminhos? Traçar caminhos. Como é que a gente vai dizer para Deus: por quê? Por que está fazendo isso? Presta atenção, né? Por que não contou para a gente? Presta atenção. Aí diz assim: quem nos diz, como nos afirmam os espíritos, que não estão chegados, aí eu vou trazer para a nossa realidade agora, que é muito mais contundente. Quem nos diz, como afirmam os espíritos, que não estão chegados os tempos preditos e que não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar o seu adiantamento? Tipo, alô, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, as oportunidades estão surgindo e a gente não está prestando atenção. É mais ou menos trazendo no português de hoje. Aí não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo. Não é um único homem, um profeta, quem nos vem instruir, pois a luz se derrama por toda parte, e é todo um mundo novo que se desdobra aos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que nem mesmo suspeitávamos, assim mesmo como o telescópio nos revelou milhares de mundos cuja existência igualmente não suspeitávamos na época de Kardec, isso era uma grande novidade. As comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte de tudo que fazemos. Eu acho que isso está mais realizado, atual como nunca. Sim. E aí eu acrescento, como ele fala aqui, as manifestações que na época se produziam simultaneamente em todos os pontos do mundo, tivemos recentemente, estamos vivendo um momento de sofrimento em todos os pontos do mundo. Temos hoje uma pandemia que ocorreu em todos os pontos do mundo. As mortes, os óbitos, as contaminações, as reflexões do que fazer,
observar o outro, está acontecendo de novo. Então, acho que é muito... esse texto é autoexplicável. É óbvio que Deus mandou, à época, os espíritos que foram estudados por Kardec, porque naquela época a sociedade já estava precisando ser sacudida muito. E dispensa comentários atualmente, né? Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Astênio, dando sequência. Prosseguindo, nosso tempo muito curto e muita coisa de Kardec para a gente ver, né? Mais algum tempo, dizia Kardec, ainda, e a existência desse mundo, do mundo espiritual, que nos espera, se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço. De nada valerá, então, nos terem eles revelado, é uma pergunta, de nada valerá, então, nos terem eles revelado todo um mundo e nos terem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo, já que nós estamos indo para lá, né? Temos que aproveitar de algum modo esse conhecimento. É verdade que essas descobertas, se é que lhes podemos dar esse nome, não deixam de contrariar certas ideias estabelecidas. Kardec fala se é que podemos dar o nome de descoberta, porque isso é conhecido desde que o homem existe no mundo, Mas não é igualmente certo que todas as grandes descobertas científicas também modificaram e até mesmo subverteram muitas das ideias que mais predominavam, e o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência. O mesmo acontecerá em relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. Talvez Kardec pensasse num breve muito mais breve, mas o fato é que está acontecendo. Nós vemos hoje programas de televisão de grande repercussão, com espíritas sendo chamados a toda hora para falarem da doutrina espírita, para explicarem determinados acontecimentos, enquanto o representante de outras religiões não têm sido chamados. Então, é esse momento que Kardec fala aqui. O mesmo acontecerá em relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. Isso é um fato cada dia mais cabal e comprovado. É uma situação que a gente para pensar. O Espiritismo nos dá noção de um limite, um balizamento de vida, e que a gente pode dizer assim: eu não preciso que o meu companheiro de existência me diga o que é certo ou o que é errado. A doutrina me mostra o que é o certo. E lógico, se eu não prosseguir na trajetória conforme devo, eu não vou ser punido. Eu tenho liberdade, tenho livre-arbítrio, mas eu tenho que saber que aquilo que eu plantar hoje é o que eu vou colher amanhã. Se eu vou plantar espinhos, eu não vou colher rosas. Se eu plantar uma planta venenosa, eu não vou conseguir colher um fruto comestível. Então, sou livre, mas sou responsável. Exatamente. Inclusive, tem uma coisa: a doutrina espírita aboliu a culpa. E é um negócio muito sério isso. A doutrina espírita, ela nos traz a noção de que muito mais importante do que se você se sentir culpado é você saber que você é responsável pelo seu próprio destino. É a palavra certa. O negócio é esse. Ou seja, quem vai te julgar? Você mesmo. Você estuda a doutrina e é assim que você se vê, todo dia. Ao invés de sentir culpa, toma vergonha, né, João? Exatamente. Toma atento, assume a responsabilidade e vai adiante.
Porque você é um espírito imortal. E não é só isso. Você tem uma responsabilidade não somente para si, como também para com todos os outros com quem você convive. Então, fazer o bem é uma situação ativa, e fazer o mal basta deixar de fazer o bem. É uma questão de inércia. Sim. E como no universo tudo é movimento, nós não podemos entrar numa condição de inércia. As comunicações com seres de além-túmulo tiveram por resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos ver e iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos esperam, de acordo com os nossos méritos, e assim encaminhar para o espiritualismo aquele que no homem só via uma matéria, uma máquina organizada. Estávamos cobertos de razão quando decidimos que o espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Tivesse produzido esse único resultado, e a ordem social já lhe deveria muita gratidão. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviando do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. É que para esses o futuro deixou de ser coisa vaga. Já não é simples esperança, mas uma verdade que se compreende e explica quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a refletir e sente necessidade de se conhecer, de se julgar e de se emendar. Eu fico pensando aqui, lendo este texto, numa fala do próprio Divaldo Pereira Franco, recentemente, falando a respeito da questão da cura. E nós não compreendemos que a cura não é física, a cura é sempre espiritual. Então, o sofrimento orgânico existe, é inegável, mas é uma oportunidade evolutiva a qual nós não podemos fugir. E é lógico, aqueles que sofrem muito e realizam muito, nos dão uma lição. Olha aqui, é possível fazer, tá? Nós conhecemos diversas pessoas que com diversas limitações fazem muito mais do que qualquer um de nós pelo bem da humanidade. E aí, ao mesmo tempo, vem aquilo que ele conta como uma piada dessa palestra. Ele tinha sido diagnosticado com 95% de obstrução das coronárias. Eu achei ótimo. E aí ele estava se recusando. O médico falou. Está querendo fazer repouso, tal. E aí então, ele se vestiu pijama e foi se recolher. E Joana apareceu diante dele. Meu filho, você não vai trabalhar, não? Mas, tia Joana, eu estou 95% morto. Aí ela disse para ele: eu estou 100% morto, meu filho, estou trabalhando. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ele tirou o pijama, vestiu a roupa e foi trabalhar. Isso foi há mais de 20 anos atrás. Teoricamente, ele deve ter desencarnado antes. E o trabalho foi o que o sustentou até hoje. A utilidade. A utilidade. Eu adoro o senso de humor de Joana. Não, é porque é exatamente isso. Espiritismo é alegria. Exato. Mas é a alegria cristã de trabalhar pelo prazer de ser uma espécie de co-criador. Prazer de ser útil. Prazer de ser útil. A alegria de viver, não de simplesmente sobreviver. É isto que os Espíritos nos mostram. É esta a mensagem que eles nos trazem. Nós vamos, no próxima semana, dar sequência e encerrar o Livro dos Espíritos. Nesse último capítulo 9,
nós vamos depois recomeçar o estudo. Por quê? Doutrina espírita tem sempre novos aspectos a serem encarados. Não tem fim, não? Não tem fim. Não tem fim. Ou digamos assim, neste livro nós só temos apenas um comecinho de um processo de alfabetização espiritual. E vamos dar graças a Deus. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos de volta ao programa Luz na Penumbra para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda aqui na sua introdução, estudando a doutrina de Sócrates e Platão. E hoje, mais diretamente, vamos estudar aqui o item 10 e os subsequentes que o tempo permitir. A Marta Batista e eu vamos desenvolver esses comentários, mas é importante que nós saibamos que Kardec trouxe essa doutrina aqui justamente por isso. Nós estamos vendo aqui com os estudos que estão fazendo esses últimos programas, quão sábia foi a decisão dele de trazer o estudo, porque nós estamos realmente vendo onde há pontos de convergência em que Sócrates, 500 anos antes do Cristo, já propunha a sua ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, dos anjos guardiães, tudo aquilo que a doutrina espírita propõe que o Cristo nos trouxe. Então hoje nós vamos estudar esse item 10, eu vou ler aqui, porque ele é um item até grande, e a Marta vai comigo aqui fazer os comentários. Esse item 10, Kardec tirou dos diálogos que Sócrates teve com os seus discípulos quando ele estava na prisão. Então, desse diálogo, talvez depois escrito por Platão, é que Kardec tirou esse conceito de Sócrates. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela se liberta do corpo, traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Então Sócrates estava ensinando aos seus discípulos que ele estava na prisão naquele momento. Eles deviam estar indo lá, lhe prestar solidariedade e até reclamar, porque não viam um motivo para ele estar preso. Então ele já diz aqui, mostrando a eles que a alma dele, Sócrates, quando fosse para a espiritualidade, não ia levar traços daqueles sofrimentos que ele estava passando, que estavam lhe marcando o corpo, possivelmente,
que devia ter uma má alimentação no cárcere, claro, sofrendo talvez até alguma coisa de ordem física, a gente não sabe. Mas aquelas coisas que talvez estivessem marcando o corpo, não lhe marcariam a alma, que ele levaria apenas as coisas ou boas ou mais de caráter que ele tivesse demonstrado. E diziam que é muito melhor você receber uma injustiça do que você cometer uma injustiça. É verdade. Esse é o grande conceito de Sócrates, né? Exato. E isso vem exatamente com o que o Cristo dizia, de dar a outra face. Com outras palavras, é a mesma coisa, né? E que você pode realmente, deve temer, não aquele que pode lhe fazer mal ou lhe matar o corpo, mas sim aquele que pode lhe matar a alma. Esse sim que pode desviar você para o mau caminho. Isso. É que pode realmente, é dele que você tem que ter medo, não daquele que vai causar algum dano físico a você, nem que seja o dano derradeiro da morte. Sim, até porque a morte, né, do espírito não existe. Isso. Então, se você não pode ser morto, não tem por que você temer, né? Ah, mas acontece que o corpo pode ser morto. Bom, mas o que é o corpo, né? Por uma vida, em face de uma vida eterna, né? Então, o que permanece existente é justamente a alma. É aquilo que o Cristo falava também. O que adianta você querer salvar o corpo e perder a alma? E perder a alma. Você, claro, tem que preservar ganhar seu corpo. O mundo e perder a alma. Então, vale para o corpo. Claro. Então, você, claro, tem obrigação de fazer tudo para preservar seu corpo. Aliás, né, ele deixa bem claro que ganhar o mundo é perder a alma. Exatamente. É porque são escolhas, né? E a escolha, né, pressupõe, né, você eliminar todas as demais. Escolha é sempre uma. Quando você escolhe uma coisa, você pressupõe que todas as demais foram excluídas. Isso. Né? Então, por isso é que ele diz não servir a Deus e a Mamon. Né? Ganhar o mundo representa perder a alma. O Cristo sempre nos botava para a escolha de dois caminhos, né? Porta exatamente. Larga, porta estreita. Não tem uma terceira opção. Você não pode ficar, não, eu vou ficar aqui em cima do muro. Isso, a terceira opção é o morno. Não pode, não existe isso. Então, o que diz aqui? Você tem que lutar pelo seu corpo, preservar, claro, é o seu castelo, você tem que defendê-lo. Agora, eu não vou perder a minha alma por causa do meu corpo. Isso. E vale para todos os sentidos o corpo, não só o físico, mas, como eu disse, o corpo dos gostos, o corpo das manias. Eu não posso, por causa das minhas manias, dos meus gostos estranhos, perder a minha alma. Não, eu vou abdicar dessas coisas aqui, que eu tenho que salvar a minha alma. O resto, se perder, perdi, porque não vai me fazer falta na espiritualidade. E é tão interessante, né, que na tradução do professor José Herculano Pires, a palavra, depois até eu vou observar no original francês para ver se realmente, geralmente o professor Herculano trabalha com uma tradução assim exemplar, né? Ele fala que assim a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Quer dizer, não fazer a vontade de Deus, não fazer aquele que são os preceitos que Deus recomenda, é justamente levar a alma, né, carregada de culpas. E realmente, né, a gente percebe essa grande dificuldade de você se livrar das culpas, né, das responsabilidades, quando você fere a lei divina. Então, é importante que a gente observe isso, porque o que a gente quer é justamente se libertar de todas essas atitudes, todas essas posturas, né, do passado que nos conduziam a um estado de paralisação, porque a culpa te leva a um estado de paralisação, né? E é o que acontece quando você se encontra na dimensão espiritual, cheio, né, de responsabilidades, de dificuldades, né, de coisas que você não fez e que devia ter feito. É justamente o que promove esse estado de culpa, né, que te leva a um estado de paralisação. Então, a culpa é algo bastante difícil, né, e bastante fere bastante ao progresso, porque você paralisa, se estaciona quando entra em processo de culpa. E é interessante, né, na tradução da sua edição está cheia de crimes, né?
interessante. Mas, de qualquer forma, os dois dão você me deixou curioso agora, eu também vou conferir. Pois é, eu vou conferir no original francês para ver. Bom, mas então, Antônio, ele diz, né, aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na Terra. Daí, a gente lembrar de novo do que já falamos há algumas semanas atrás, quanto ao ponto da necessidade de avaliarmos todas as mensagens, né? Literárias ou as que chegam via psicofônica ou psicográfica. Por quê? Porque quando o espírito, né, não estiver qualquer resquício de não purificação, vai trazer, né, vai, digamos assim, envolver aquela comunicação do espírito as suas características. Não, elas vão ser permeadas pelas suas características. E, claro, né, as características de qualquer espírito que ainda não tenha atingido a pureza vão estar ligadas às paixões. Ah, mas ele já é um espírito bastante evoluído. Sim, com certeza. Existem aquelas mais ligadas a paixões mais densas e aquelas a paixões não tão densas, mas, de qualquer forma, ainda está preso ao personalismo. E é isso que ele diz e nos convida a analisar e avaliar toda e qualquer mensagem. Tenha a assinatura que tiver. Né? É importante isso para nós, né? E é justamente esse conjunto, né, de informações bem avaliadas, bem analisadas, que vão formar o conjunto consubstancial que nos irá dando um roteiro cada vez mais seguro de como nós devemos, né, conduzir as nossas existências livres, né, dessa dificuldade. Porque você se conscientizar de que na vida cotidiana, no dia a dia, de que é melhor você ser, como ele diz, é melhor você ser... sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça. Ela é difícil na vida prática, né? É difícil você passar por isso, você fazer essa escolha, né? Teoricamente é fácil, mas na vida prática é difícil. Mas o primeiro passo é você acreditar na teoria. Exatamente, né? Exatamente. Por isso daí é você saber analisar e buscar o conhecimento constantemente. Agora, buscar um conhecimento analisando. Porque se você não analisar, corre o risco de estar seguindo uma orientação não Marta, adequada. O aluno, o discípulo, no caso nosso aqui, tem que saber analisar, porque senão era simplesmente seguir o roteiro dado por um professor. Isso. Se você chega aqui, falou, você cumpre aquilo e acabou. Não, você tem que aceitar com o crivo do seu raciocínio. Por isso que há diversos professores. Você tem que saber separar o joio do trigo. E é isso que faz a diferença, né, Antônio, daquilo que realmente é apenas um conhecimento e aquilo que é, de fato, é uma informação e o que é conhecimento. Né? Quer dizer, o conhecimento é aquilo que você realiza, é aquilo que você faz, se transforma em atos, né? Quando ainda está só na esfera das informações, você sabe teoricamente, mas não coloca em prática. Então, por isso que precisa ser analisado, por isso que Kardec, exaustivamente, ao longo de todas as obras da codificação, ele nos fala, não aceite nada que não passe pelo seu crivo de raciocínio. Claro, porque ele sabia, se não passar pelo seu raciocínio e o seu raciocínio não aceitar, enquanto não acontecer, você não vai praticar. Sem dúvida. Tá aí, falo sempre, eu não posso, a equação eu não posso resolvida. Aceitar coisa alguma que agrida a minha inteligência, exato. A minha. Porque se está agredindo a minha inteligência, eu não vou pôr em prática. Claro. Se eu mesmo não acredito, não está batendo com a minha cabeça, eu vou falhar por isso, porque às vezes eu vou duvidar de uma coisa que está certa. Exatamente. Vou duvidar do que é certo, não vou fazer o certo porque estou duvidando. Isso. Mas não vou fazer nada errado porque aceitei sem ter passado pelo meu crivo. Exatamente. É isso mesmo. E é esse o caminho que eles... Ele propôs isso. Eles propõem esse caminho. Ele se botou à disposição para passar pelo próprio crivo dele. Isso. Então, o próprio Kardec está sujeito ao mesmo crivo. Só vou aceitar aquilo que ele estiver falando se o meu crivo pessoal aceitar. É a minha obrigação, não é o meu direito. Claro. É a minha obrigação não fazer tem dúvida. isso.
Porque quem vai responder pelos meus atos sou eu. Eu não posso chegar, mas eu fiz isso porque o Kardec falou. Não tem nada a ver, amigo. Você que vai ter que responder a você. Eu fiz isso que eu recebi uma mensagem, o Espírito falou isso. Não tem nada a ver. É você que vai responder no meu espírito. É você. Você tem que fazer aquilo em que você acredita. Para você ser responsável por aquilo que você faz. É claro. Agora, se você for só seguir porque ouviu falar, então você corre o risco de ser iludido, até de boa fé. Lógico. Não que o Espírito vem aqui a fim de mas e aí, por falta né, de conhecimento nem. Exatamente. Existe um roteiro seguro, que é o roteiro do Cristo, né? E ele mesmo já deixou claro que ele era o caminho, verdade e vida. E, logicamente, que o roteiro da doutrina espírita, que é o roteiro do Consolador Prometido, nos moldes do Cristo, apenas com o quê? O levantamento, né, do véu da letra, né? E na perspectiva da reencarnação. Então, por isso, o Evangelho é segundo o Espiritismo. Então, esses são 2 roteiros seguros que você não precisa temer, porque eles já passaram por um crivo rígido e científico, né? Não personalístico, mas um crivo de fato científico, que é o crivo, né, da universalidade do ensino dos Espíritos, criado pelo grande, maravilhoso amigo que era o mestre lyonês Allan Kardec, né, o nosso codificador. E lógico, né, foi conferida a ele essa autoridade porque, né, o Espírito da Verdade o escolheu sabendo que ele era a pessoa, o espírito correto para isso. Então esses roteiros nós podemos segui-los com tranquilidade. Agora, toda e qualquer outra mensagem vinda do jeito que for, psicográfica, psicofônica, né, ou pictograficamente, seja da maneira que for, precisa ser exaustivamente analisada à luz da doutrina espírita, né? E o Livro dos Médiuns é um manual seguro que nos confere fazer uma boa análise das mensagens. Sem dúvida alguma. De tal forma que a morte não é uma interrupção. A morte que não existe. A morte não é o fim. Isso. Ela não é o fim. Como as pessoas pensam, morreu, acabou. Não. Exatamente. A morte não é o fim, mas a morte existe. As pessoas morrem. Isso, e isso é muito importante que os espíritas prestem atenção. Kardec usa o termo morrer, né, falecer, diversas vezes na obra. Porque, Antônio, o que nós podemos ter certeza, dado ao estágio, né, evolutivo em que nós nos encontramos, ainda bastante acanhado, é que nós morremos. Agora, que desencarnamos, é muito difícil. É um outro processo. É um outro processo. Que a morte é o fim da etapa terrena aqui do corpo físico. Morreu. É um fenômeno natural. E você? Agora, ela não é o fim. Não é o fim. Por isso você não vai se desesperar. Mas não se desesperar não significa que você não vai sentir a morte daqueles que você ama. Sem e que dúvida. se afastam temporariamente. É um afastamento temporário. Afastado. Então se a pessoa foi morar em outro país, sente falta da pessoa. Conviveu com você, agora está morando longe, e sente falta. Você só não vai se desesperar porque você sabe que não é o fim. Exatamente. Mas não que é vai fim, sentir falta, mas que vai. é uma coisa natural, tá aqui. A morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Ou seja, a vida eterna, a vida verdadeira, essa é eterna, sempre existe. Porque se eu admitir... Porque seja aqui ou lá, a alma está existindo. Que se eu admitir que não posso usar o verbo morrer, porque as pessoas não morrem, elas desencarnam, então também não vou poder usar o verbo nascer. Porque não há solução de continuidade. Eu vou dizer, eu encarnei no dia tal. Claro. Não é assim, gente. Não é assim. Então vamos usar é um problema de semântica, talvez. Daí, olha, toda vez que a gente seguir a orientação do codificador, nós vamos estar tranquilos, sem medo. E o codificador não deixou de usar o verbo morrer. A minha mãe teve o trabalho, que ela pensava desse mesmo jeito, de ver, ela de algum jeito, não sei o que mais ela vê, quantas vezes a palavra morte aparecia no Livro dos Espíritos. Claro, com certeza, muitas vezes. Se ela tinha uma obra que tinha como
ela fez questão de ver isso, porque ela também não se conformava com essa história e dizer, fulano não morreu, fulano desencarnou. Peraí, gente, não é assim. Ela fala, ninguém sabe quando ele desencarnou. Exato, sabe quando você só sabe que agora, ele morreu. Desencarnou, mas, ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir que desencarnou e está lá colado, lá quanto tempo vai ficar ali. Ninguém sabe. Então, morreu no dia tal e nasceu no dia tal. Isso estamos falando desse personagem aqui, Antônio de Pádua Gomes Barbosa. Que é um personagem, tal, porque é transitório. Esse aqui teve nascimento e morte. Isso. Agora, o espírito que hoje está com esse nome de Antônio, pode ter tido outros nomes antes, vai ter outro depois. Esse nem nasceu, nem morreu. Isso. Tá aí. Ele foi criado num determinado momento, né? Tá evoluindo. Teve um momento da criação, por Deus. Exatamente. Mas morrer jamais. E não tem como anotar aquilo para saber quando foi, então vamos admitir que foi tão antigamente que não dá para botar, foi menos infinito. Isso. E vai para mais infinito. Pronto. Exato. Agora, de vez em quando, ele nasce e morre. Nasce e morre. É o que está aqui. Sócrates falava isso e Kardec corroborou. Claro. Entendeu? Então, seja que se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos do Cristo, que Cristo daria 500 anos mais tarde, e aqueles que os Espíritos nos dão agora, não teriam falado de maneira diferente. Então, exatamente isso que ele está falando aqui, ele falou para os juízes, é o que acontece. Você, ao morrer, você vai encontrar as pessoas lá que você conheceu. Isso é uma felicidade de Sócrates aqui. Você reencontrar as pessoas que são seus conhecidos na espiritualidade. E aí ele faz como disse a você, ele sempre gostava da espetadinha dele, o Sócrates, da espetadinha dele. Ele diz aqui, meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desta morada e de distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não são. Estava falando para os juízes. Então, dizendo, eu aqui sei muito bem. Quem sabe, quem diz que sabe, não sabe nada. E lá eu vou distinguir de novo aqueles que dizem que sabem e não sabem. E é interessante, né? E ele está querendo dizer que aqueles que nada fizeram, né, contrário à lei divina, às leis divinas, esses não precisam temer a morte. Né? Não precisam temer, porque eu vou continuar numa boa. Vou continuar, e tem mais, aqueles que não fizeram nada de errado, quando chegarem lá, vão encontrar a alma daqueles a que amaram muito. Então, na verdade, o morrer, né, de uma etapa personalística, né, é algo até feliz. Porque há a possibilidade de você reencontrar aqueles espíritos afins que você deixou em outras existências, né? Amores. Quando a gente pensa na perspectiva dessa existência e pensa em todas as pessoas que a gente ama, né? Que a gente gosta tanto e que a gente não quer se afastar, é só pensar nisso e pensar que nas outras existências também você encontrou pessoas que muito amou e que teve que se apartar de todas elas. Ora, quando você volta para a erraticidade, você tem a oportunidade de reencontrar todas elas. Todas que estiverem na dimensão espiritual de todas as existências, as que você amou, você tem condição de reencontrá-las. Olha, não tem porquê achar que isso é difícil nem ruim. Mas isso é bom para aqueles que... Mas só para aqueles que... nesta vida aqui, plantaram os amores, né? É verdade. Agora, aqueles que plantaram desamores vão encontrar lá os desafetos, né? Mas é por isso que ele disse, é preferível você ser... vítima da injustiça do que cometer. Por quê? Aquele que foi vítima da injustiça, aquilo foi um flash na eternidade. Já passou rápido. Olha, agora eu já estou aqui reencontrando todo mundo, nem lembro mais desse detalhe. E agora? E aquele que foi o causador? Será que ele vai encontrar os injustiçados lá? Cheio de culpas. E os injustiçados esperando por ele? Exatamente, uma legião de inimigos que ele promoveu. Né? E se esses inimigos, ele vai depender do grau, né, de evolução desses espíritos inimigos para que ele seja mais ou menos atormentado. Aí é complicado. Mais uma vez eu reitero, graças a Deus nós estamos tendo essa doutrina que está nos preparando para essa grande transformação que vai ser a nossa morte. Exato. Nós não vamos ser surpreendidos por coisa alguma quando estivermos
do outro lado. Vamos estar tranquilos como Sócrates. Talvez tristes por deixar ainda aqui alguns amigos, algumas pessoas das quais nós desfrutamos a companhia. Mas não vamos encontrar outros. Porque vamos encontrar outros e em breve encontraremos aqueles. Sabemos que todos vamos nos encontrar futuramente no mesma situação. Então, olha, por isso o professor José Herculano Pires, né, escreveu um livro tão interessante que nos revela qual o processo que nós devemos desenvolver para entendermos essas idas e vindas, né, esse nascer e morrer, como você falou, que chama-se educação para a morte. Quer dizer, você precisa se educar para a morte. Só apenas mudar o teu conceito acerca dessas idas e vindas. Isso aí, bom, vamos jogando por aqui. Uma boa noite a todos, muita paz para você, Marta, e vamos voltar aqui na semana que vem para dar continuidade ao nosso estudo. A todos, uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.